Capítulo 5 do seu Catecismo de Doutrina Cristã. Pergunta 106. O que é oração? Oração é o modo de uma pessoa falar com Deus. Pergunta 107. Como devemos chegar-nos a Deus? Devemos chegar-nos a Ele sempre em nome de Cristo, com um coração humilde e cheio de fé. 108ª pergunta. Que modelo Cristo nos deixou para orarmos a Deus? A oração do Senhor, ou Pai Nosso. Pergunta 109. Recite a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pergunta 110. A oração do Senhor é composta de quantas petições? É composta de 6 petições. Qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Pergunta 112. O que pedimos na primeira petição? Pedimos que o nome de Deus seja respeitado e honrado por nós e por todos os homens. Pergunta 113ª. Qual é a segunda petição? Venha o teu reino. Pergunta 114. O que pedimos na segunda petição? Pedimos que o Evangelho seja pregado, crido e seguido no mundo inteiro, para que Jesus possa voltar para nós. Pergunta 115. Qual é a terceira petição? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta 116ª. O que pedimos na terceira petição? Pedimos que os homens sintam prazer em servir a Deus como os anjos fazem no céu. Pergunta 117. Qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pergunta 118. O que pedimos na quarta petição? Pedimos que Deus nos dê o que é necessário para a nossa sobrevivência. Pergunta 119ª. Qual é a quinta petição? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pergunta 120. O que pedimos na quinta petição? Pedimos que Deus perdoe os nossos próprios pecados e nos habilite a perdoar aos que nos ofendem. Pergunta 121ª. Qual é a sexta petição? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pergunta 122. O que pedimos na sexta petição? Pedimos que Deus nos guarde do maligno e das tentações de nossa própria natureza pecaminosa. Muito bem, chegamos no capítulo 6º do seu Catecismo de Doutrina Cristã, no que concerne aos sacramentos. Pergunta 125. De que forma visível Deus confirma a nossa fé em suas promessas? Deus faz isso por meio dos sacramentos. Pergunta 124ª. Quantos sacramentos existem? Os sacramentos são 2. Pergunta 125. Como se chamam eles? Eles se chamam batismo e ceia do Senhor. Pergunta 126ª. Quem ordenou esses sacramentos? Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem os ordenou. Pergunta 127. Por que Cristo instituiu estes sacramentos? Para servirem de selo e distinção entre a igreja e o mundo, e para o fortalecimento dos crentes. Pergunta 128ª. Qual sinal material é usado no batismo? A água é usada como sinal, o qual é derramada sobre a pessoa que é batizada. Pergunta 129. O que esse ato significa? Significa que somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e revestidos do poder do Espírito Santo.
Pergunta 130. Em nome de quem somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta 131. Quem deve ser batizado? Os convertidos devem ser batizados, bem assim os seus filhos. Pergunta 132. Por que os filhos dos crentes têm direito ao batismo? Porque eles estão incluídos no pacto da graça feito com seus pais. Pergunta 133. Por que as crianças devem ser batizadas? Porque elas também são pecadoras e necessitam de um Salvador. Pergunta 134. Cristo se preocupa com as crianças? Sim, ele mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Pergunta 135. Qual é o objetivo do batismo? É para sermos membros da igreja e discípulos de Cristo. Pergunta 136. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a celebração da morte de Cristo por meio do pão e do cálice. Pergunta 137. O que simboliza o pão? O pão simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós para o perdão de nossos pecados. Pergunta 138. O que simboliza o cálice ou vinho? O cálice simboliza o sangue de Cristo oferecido como preço máximo de nossa salvação eterna. Pergunta 139. Quem deve participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que já confessaram o nome de Cristo como seu Salvador e agora são membros da igreja. Muito bem, chegamos ao 7º capítulo acerca da ressurreição do seu Catecismo de Doutrina Cristã. Pergunta 140. Cristo permaneceu morto? Não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Pergunta 141. Onde Cristo está agora? Cristo está no céu, à direita do Pai, intercedendo pelos crentes. Pergunta 142. Ele virá outra vez ao mundo? Sim, um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 143. Ao morrer, para onde a pessoa vai? O seu corpo vai para o pó da terra e a sua alma vai para Deus. Pergunta 144. O corpo e a alma voltam a se unir de novo? Sim, quando Cristo voltar, o corpo ressuscitará e a alma se unirá a ele outra vez para a vida eterna. Pergunta 145. O que sucederá aos descrentes no juízo final? Serão lançados para longe de Deus para sempre. Pergunta 146. O que é o inferno? É um lugar de tormentos terríveis e intermináveis. Pergunta 147. O que acontecerá aos crentes? Os crentes serão conduzidos à presença de Cristo para sempre. E, finalmente, a pergunta 148. O que é o céu? O céu é um lugar feliz e glorioso onde os crentes gozarão da presença de Cristo para sempre. Amém.